Cássio, eu gostaria de saber mais sobre o belting que a Demi faz. Ele não é aquele mais coberto. Vocês querem entender o belting da Demi? Pode ser por mim. Vamos lá. Vamos entender aqui essa música, gente. Eu nunca ouvi. E eu tenho que ver se... Não, mentira, eu já ouvi sim. Eu tenho... eu tenho que ver se não vai dar direito autoral. Vamos lá. Primeira coisa importante, gente, é entender o que é belting, tá? O que é belting, questões acústicas do belting. O belting, já vou eliminar algumas questões para que vocês prestem atenção nisso. O belting não é pequeno, ele não tem pouco volume. O belting não é uma voz que soa pequena, como se eu estivesse falando com vocês meio assim. O belting ele tem muito volume, tem muita pressão de voz, tem um corpo grande, tá? De maneira geral, temos alguns subregistros do belting depois que muda um pouco, mas de maneira geral ele tem um corpo, ele tem um espaço, ele tem punch, ele brilha, ele explode. É aquela parte da música que a pessoa solta o vozeirão. Sabe aquela parte da música que a pessoa tá mansinho, quando vê ela, pá, explode? É essa parte que entra o belting. O belting tá ali, tá bom? Então vamos aprender a identificar isso. Essa parte aqui, por exemplo, ouçam aí. Por exemplo, vocês acham que isso aqui foi belting? Sim ou não? Vocês acham que foi belting isso? Eu vou trazer vocês mais pra cá. Porque eu quero virar vocês aqui, ó. Pera aí. Pra quando eu for mostrar, eu quero mostrar na tela do computador para que vocês fiquem vendo também a Demi cantando. Vocês acham que foi belting? Vou colocar de novo aqui, ó. Ok. E agora a gente tem uma mudança, tá? Vocês percebem que ela tá cantando de uma forma. Tá cantando de uma forma. E quando vê, chega nesse refrão que ela muda. Algo muda. Nessa parte que muda, que ela ataca no 29. O que acontece? Vocês acham que ali virou belting? Ouve só. Agora. Vocês percebem que essa voz vai num agudo, um agudo bem perfurante, chega a dar uns unidinhos, né? E tu percebe que ela abre no 29. E quando ela abre no 9, que tem um A ali atrás, percebe que tem um espaço? Tem um espaço ali. O que vocês acham? Agora foi belting ou não? Tem alguns mandando que sim, tem uns mandando que foi falsete. Será que foi falsete? Com essa pressão, vocês ouviram soprosidade nessa voz? Vocês ouviram uma leveza nessa voz? Vamos de novo? Ouve só. Aqui, gente, deixa eu voltar. Aqui a Demi encaixa um belting. Encaixa um belting e na verdade não só o belting ela encaixa, mas ela também já cria espaços. Cria espaço. Porque antes ela estava cantando. E depois ela fez um por dentro. Primeiro, ela tem muito direcionamento nasal. Então a gente ouve que a voz dela fica, o belting dela ficou pequeno, perfurante e ao mesmo tempo com muita potência. Então aí a gente já elimina um falsete, uma voz de cabeça, tá? Porque tava com... Vocês percebem que tem de certa forma um peito ali? Parece que a voz tá meio peitosa, entende? Mas não chega a ficar gritado, né? Ela fica um pouquinho peitosa, mas ela não fica gritada. A gente percebe que tá sob controle, entende? Foi nasal e chega a ser ardido. Pode ser, pode ser. O ardido a gente normalmente usa como algo ruim, tá? Mas eu entendo o que tu quer dizer com ardido, né? Então, assim, aqui a Demi fez um belting sim, no 29. Só que ela fez um belting que a gente vai chamar aqui de um half belting, tá? Porque ela usa muito o som de twang. 29, 29. Tem esse som aqui. E a gente traz... Cara, o cachorro ele não vai parar. Ele simplesmente não vai parar. Deixa eu ver se eu... Acho que eu vou tirar meus gatos daqui pra ver se eles param. Pera aí. Didicão, vamos descer, filho? Desce daí. Os cachorros não vão parar nunca aqui se tu ficar aqui. Infelizmente, eles são muito chatos.
Eu acho que eu vou abrir lá no quarto pra eles. Apesar de que se eu abrir no quarto, os cachorros vão ficar coando igual, né? Tá aberta a porta aí? Tá. Então vou deixar eles ali. Senão esse cachorro não vai parar nunca. Muito chato, mano. Que isso? E pior é que ele consegue chegar muito perto aqui. Tá, vamos voltar. Espero que eles parem. Ó. Quando a gente tem esse som tão direcionado pro nariz... 29! Percebe que fica com esse som parecido com o que a Demi alcançou aqui? Ouve só. Percebe? Só que falta uma coisa na minha voz. Vocês conseguem perceber que falta uma coisa? Ouve só como a Demi faz e eu vou fazer daí. Primeiro ouve a Demi, depois ouve como eu vou fazer. Agora eu. Finally 29. Alguém se arrisca a dizer o que ficou diferente do meu pra Demi? Por que o meu não foi um belting e o da Demi foi? Alguém saberia dizer? Difícil essa. Pode chutar o que vier na tua cabeça, cara. O que veio na tua cabeça? Tipo, cara, por que o do Cássio não foi e o da Demi foi? Será que vocês conseguem ouvir? Acredito que os meus alunos devam conseguir, né? Apesar de que isso aqui é difícil. Ficou bem parecido. Ficou bem parecido. O que vocês acham, cara? Peraí que eu tô com o meu coisa aberta aqui. Meu sopro, Paulo mandou. Meu sopro até tem ligação, mas eu queria uma resposta mais... Uma resposta mais assertiva. O sopro ainda fica meio... Não fica bem. Meio espremido? Um pouco, tem a ver. Acho que sopro mesmo. Falta um pouco de peito? Ó, o Pedro foi um pouco mais no lugar. Falta um pouco de peito. Interessante. Pensei que fosse um falsete. Tem um vibrato? Não, mas o vibrato não iria descaracterizar o meu como um belting. O belting pode ter vibrato, não tem problema. Você colocou mais nasalidade? Não é bem isso, mas também tem alguma ligação. Tá, vamos lá. Ó, a Carol agora foi mais perto também. Tem um espacinho lá atrás. É isso aí, gente. Duas coisas. O meu ficou muito nasal. E eu não estava numa voz mista. Tá? Eu fiz em voz de cabeça. Entende? Faltou pressão. Faltou, que nem colocaram ali em cima. Acho que foi o Pedro. Perdão se eu tiver falado errado. Faltou um pouco mais de peito. Faltou eu gritar um pouquinho mais. A Demi, ela... grita, eu fiz menorzinho. Nine. Quando eu deveria fazer algo muito mais forte. Pá! Mais berrado. Pá! Percebe? Como vem? Pá! Vem um baque diferente. É o que a gente chama de reatância, explode. Além do tem um por trás. Estufa. Que é o que a gente falou de oralidade, a gente chama de oralidade, tá? O da Demi tem, o meu não teve, o meu foi mais nasalzinho mesmo e não teve esse corpo, essa pressão toda. Por isso que o meu não foi um belting, o da Demi foi, tá? Mas depois ela faz, aqui a gente tá falando de um health belting, tá? Então tu pode trazer essa ideia bem nasal palatal. Menine, alô, mano. O N, o som do N vai ajudar. Tu estica o som do N e deixa bem nasal. Manhã. Se tu faz um pouco mais grave, manhã. Começa a vir belting, percebe? Quando eu trago mais peito, começa a vir belting. Lembra que o peito é para que tu entenda. Se tu entrar no meu treinamento do belting, como é o nome? Fórmula belting, é que a gente mudou o nome, por isso que eu buguei. Se tu entrar no meu treinamento Fórmula belting, tu vai ver que eu digo lá que belting não é voz de peito, tá? Belting não é voz de peito. Mas aqui, para ficar um pouco mais didático, eu tô falando que eu trouxe mais peito, tá? Porque faz sentido. Faz sentido, eu acredito que todo mundo consiga entender melhor, tá? Mas quando a gente for estudar isso com calma, se tu entrar em algum treinamento meu, tu vai entender que não é voz de peito. Mas ainda assim, se eu faço nine, e eu trago mais peito, nine, começa a soar belting. Começa a vir um vozeirão. Tem metal, tem esse ardido que nem vocês colocaram, mas também tem um vozeirão, uma presença, um corpo,
tá? Vamos ouvir um pouco mais a Demi aqui? Deixa eu virar. Ó, nesse fantasy, olha como ela traz mais espaço. Fantasy, ela joga lá atrás. Antes estava tava meio assim, tava um pouquinho constrito. A gente não ouvia aquele espaço, aquele baque no fundo. E no fantasy a gente ouve. Ah, no Mine, perdão, eu não sabia que ela ia fazer isso. Nesse Mine eu acho que ela vai fazer de novo. É, ficou bem encaixado o Mine, mas estava com pouca pressão. Tudo bem. Então o que acontece? Quando a gente está cantando, por exemplo, sei lá, não sei a letra, mas vamos dizer A, B, C, A, B, C. Tá encaixado, beleza, mas ainda não tá suando belting isso aqui. Não tá suando belting. O belting tem uma explosão, o belting tem um encaixe que tu sente que tá tudo firme e não tem como perder, não tem como... É uma coisa assim diferente, cara. Quando aciona o belting, a primeira coisa que a gente nota é a gente nota no fundo. Então olha a diferença de fazer um vou fazer num ABC aqui porque eu não sei a letra. ABC, ABC. E agora? ABC. Vocês percebem que tem um corpo diferente? Vocês percebem que tem um espaço. ABC, ABC. Não é ABC, ABC. ABC. Tem um espaço. Esse espaço é a oralidade. Oralidade é imprescindível para o belting. Belting tem que ter oralidade. Pode ter um pouco menos, mas tem que ter. Essa propulsão de ar que tu injeta, ela tem que bater lá no fundo. Ela bate onde tu direciona. E é ali que dá o estalo. Que sai desse B, B, B. Isso aqui não é belting. B, B. Não é belting. Quando tu direciona no lugar certo e bate, que cria reatância, cria o efeito belting. B. Encaixa. Faz um pum. Encaixa tudo. E aí a gente tem o efeito belting, tá? Então assim, aqui eu tô te falando de questões mais acústicas, perceptíveis, do que questões de fato fisiológicas, né? Do que questões de fato fisiológicas. Mas, tem algum tipo de treino para fazer o belting? Claro, tem vários. Vários para tu aprender passo a passo, tá? Tem pessoas que quando vão beltar tem força demais, a gente tem que tirar essa força extra que a pessoa tem. E tem pessoas que não tem força para fazer belting, então a gente tem que criar essa força. Então, são treinos diferentes para cada uma dessas pessoas. Lembrando que é importante, né? Porque vocês vão pensando sobre isso, que eu ensino isso dentro do Fórmula Belting, tá, gente? Só que o Fórmula Belting eu não recomendo ele para quem é muito iniciante no canto. Para quem é muito iniciante eu não recomendo. Se tu nunca fez aula de canto, mas tu já canta há muito tempo, tu pode entrar. Agora, se tu tá começando a aprender agora, não te aconselho. Porque os treinos de belting eles são um pouco mais avançados. Se tu não tem muita experiência, pelo menos cantando, explorando a tua voz, brincando com a tua voz, tu vai passar sufoco, eu acho, pra fazer. Voltando pra parte do belting ali, eu te expliquei muito questões aqui perceptíveis, que tu nota o belting, tu começa a perceber o belting, mas é muito importante lembrar das questões fisiológicas, tá? Então, por exemplo, no belting a gente tem pressão subglótica elevada. Pressão subglótica é isso, é essa sensação de vou falar. Sabe quando eu sempre gosto de falar sobre isso? Quando tu vai conversar e alguém te interrompe, tu vai falar alguma coisa e alguém interrompe. Então tu faz e a pessoa interrompe. Tu segura uma pressão interna. Quando tu vai falar, tu eleva a pressão subglótica. Tu precisa de bastante pressão subglótica no belting, tá? Uma outra coisa que tu precisa de uma resistência glótica elevada. Se tu tem muita pressão subglótica, muito ar, e a resistência glótica é pequena, tua voz quebra! Não sai. Finally 20. Quebra tudo. Eu não resisti o suficiente. Então eu preciso pensar. Finally. Vem mais. A voz vem mais, tá? Que mais? Filtros.
Teus filtros precisam necessariamente de espaço. Tu precisa de espaço no fundo da boca. O quanto de espaço tu precisa vai ser regulado de acordo com como tu quer o teu belting. Tem pessoas que querem muito belting. Tem pessoas que querem muito espaço, um belting mais encorpado. Finally 29, mais espaço. Tem pessoas que querem mais demi. Finally 29, menor um pouco, né? Percebe que fica mais perfurante, fica um pouco menor. Então depende. Então vai depender. O espaço vai depender um pouquinho de como que tu quer esse belting. Tu quer um pouco mais nasal? Tu quer um pouco mais perfurante? Ou tu quer ele um pouco mais no fundo, um pouco mais fechado? Depende, tá? Aí a gente vai trabalhar dependendo com como tu quer. Quer muita cobertura? Quer meia cobertura? Enfim. E o que mais? Tá. Esses são basicamente alguns pontos, alguns dos pilares do belting. E aí o que tu tem que fazer? Tu tem que fortalecer tudo isso. Tem que treinar para que a tua musculatura aprenda a executar isso. E execute isso por bastante tempo, para que tu sustente bem, tá? Então assim, tem treino? Tem treino desde o início. Eu nunca fiz belting, Cássio, nunca fiz, não sei nem se eu consigo. Consegue. Inclusive no Fórmula Belting, olha que bacana. No primeiro treino que tu fizer no Fórmula Belting, no primeiro treino, surreal, tu já vai chegar no resultado de belting. No primeiro treino tu já chega no resultado. Só que aí tu vai ter que depois malhar tua musculatura para que tu continue, para que tu resista, mantendo aquele resultado ao longo da música, porque o belting exige muito da musculatura. Então tu chegou lá não quer dizer que tu já tá com o belting instalado, entende? Tu já tá com tudo instalado? Não, tu vai chegar lá, agora tu tem que fortalecer a musculatura para continuar mantendo, tá? Que mais? Tem mais alguma coisa que a gente poderia mostrar aqui? Eu poderia mostrar um pouquinho sobre a ativação do belting, vocês querem? Eu fiz isso em umas aulas atrás, mas eu vou mostrar de novo. Ouve só. Ouve a voz dele, ouve as características, se ela tá com muita pressão, se ela tá com uma pressão média, se não é nem muito nem pouco, ouve, se tá muito agudo. Lembre uma coisa importante, belting é uma técnica para agudos. Dá pra fazer belting no grave? Não, belting é pra agudo. Se tu tá cantando grave, tu já não está em belting, tá bom? Então aqui a gente já sabe que ele não está em belting, beleza? Olha o escape de ar. Até então, não fez belting. Até então tá uma voz mais leve, tá uma voz mais soprosa, tá uma região mais grave. Agora ele vai subir para um agudo. Mas vocês vão perceber que esse agudo não soa tão potente, não tá tão explosivo. Ouçam. Beleza. Agora vai ter uma mudança. Agora, nesse momento, vai ter uma mudança. O que vocês acham que ele fez aqui, ó? Antes de mostrar a mudança, qual técnica vocês acham que ele utilizou para cantar esse agudo aqui, ó? Agora. Qual técnica ele utilizou para cantar isso aqui? Ele estava cantando, eu já vou mostrar a mudança. Ele estava cantando So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Que técnica é essa? O que ele utilizou aqui? O Ângelo mandou voz mista. Quase, Ângelo. Tá mais permissivo que a voz mista, né? So you can keep me. O que tem? Tem outra coisa aqui. Tá muito soproso, muito leve. Falsete. É um falsete. O Paulo mandou aqui speaking. Paulo, dependendo do professor que tu estudou, e eu sei que tu estudou com o Beto, né? O Beto talvez chame de speaking, tá? Mas o speaking eu diria que é mais firme um pouco que isso aqui. Aqui tá muito soproso. Então, assim, para ser speaking, deveria ser um pouquinho mais firme, tá? Mas alguns professores podem sim chamar de speaking isso aqui, beleza? Falsete tem passagem de ar. Então vamos ver agora a mudança. Agora vai mudar tudo. Ouve só como muda. Vai mudar tudo. Ouve quando ele ativa o belting. Agora.
olha a mudança, cara. Ele tava numa voz pequena. So you can keep me. E agora? Cara, olha que bizarro. Olha que bizarro isso. Half belting? Não. Aqui ele tá fazendo um belting, um pure belting. Ele tá fazendo o... Como é que é aquele que eu gosto? Cover belting, né? Tem muito corpo. Então, tipo, imagina... Vocês percebem? Olha que bacana o que o Ângelo mandou. Engraçado é que simplesmente encaixa. Encaixa, né? A gente fica, uou! Então ele fica... So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. E do nada... Holding me close. Da onde é que veio, cara? Da onde que veio essa força? Da onde que veio essa potência? Como é que esse agudo não quebra? Como é que ele estica e não quebra e não... Nada acontece. Não vai pro falsete de novo e também não grita, fica encaixado, bonito, sabe? Isso é o belting. O belting é uma estratégia para cantar agudos potentes. Agudos com potência. É demais, né? Eu adoro o belting, sinceramente. E o belting é aquele a mais. Eu sempre falo isso. O belting é aquele a mais. Então é o momento que as pessoas te aplaudem de pé. É o momento que as pessoas viram para ver quem tá cantando. É o momento que todo mundo no The Voice, ó, bate no botão para ver quem é. O belting, ele sempre causa isso nas pessoas. Porque é uma estratégia de pessoas que querem ser ouvidas. Então se tu tem muita coisa para falar, se tu guardou essa voz durante muito tempo, pode saber que quando tu beltar vai vir um tiro. Entende? E sempre, quem canta em belting não passa despercebido. Não passa despercebido. Então assim, a gente percebe agora com muita clareza, né? Quando que ele troca de um pro outro. O belting, ele aciona muita coisa. Simplesmente cria algo e aquela voz se projeta para fora.